A gente tem desenvolvido muitas histórias através do caso da Larissa. A gente vai ter que falar sempre desse caso, porque cada hora surgem novas informações, porque o inquérito, o processo, ele é muito extenso e nós tivemos acesso com exclusividade ao momento em que a Larissa chega do trabalho. Nós vamos mostrar isso para vocês. Aí nós temos imagens também do momento em que o Luiz deixa o apartamento do casal. E em seguida, às 10 e pouco da manhã, quando ele então retorna. Temos a imagem que nós vamos trazer exclusiva para você, tanto ela dentro do elevador, subindo para o apartamento deles, como também a imagem dele. E logo depois, a surpresa. Quando então a morte acontece, a gente tem a irmã do Luiz, junto com a equipe do SAMU subindo ao elevador. E depois de tudo isso que vem acontecendo, porque a polícia precisa ter todos esses dados e contar, através dos seus inquéritos ou do inquérito, como é que tudo se deu minuciosamente, né? A hora que ela passou mal, a hora que ela entrou na casa, e é isso que é interessante que nós vamos trazer para vocês. Da hora que ela entra, do laudo em que foi detectado então a morte, se ela chega na casa, e nós vamos mostrar essa imagem por volta de 7h24, mais ou menos, o laudo do dia seguinte, quando ela morreu no dia 22, isso foi no dia 21, no dia 22 que ela morreu, subentende-se então que ela deve ter morrido depois da meia-noite. Por quê, Pagliani? Porque se o laudo dá até 12 horas de rigidez cadavérica, então ela pode ter morrido meia-noite, porque o atestado é do dia 22. E é por isso que nós vamos com a nossa repórter Ludmila Osório agora, que tem informações para a gente, até para a gente contar com mais detalhes sobre isso. Lud, vamos lá. Quer dizer que as peças começam a se encaixar, pelo menos em alguns momentos, em que a polícia já tinha em mente mais ou menos como tudo aconteceu. Conta pra gente, então, esses momentos em que a Larissa chega, em que o Garnica fala que ia sair para o plantão, o momento que ele chega, o momento que a equipe do SAMU é acionada e o que aconteceu nesse intervalo, o que a polícia sabe. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Esses detalhes são importantes para que a polícia consiga esclarecer exatamente o que aconteceu ali na noite anterior ao encontro da Larissa morta no apartamento no sábado, dia 22. Então a gente tem imagens do momento em que a Larissa chega de carro no prédio por volta das 7h30 da noite, exatamente às 7h24 da noite. Ela saiu de uma academia onde trabalhava também na Zona Sul. O prédio não fica muito longe dessa academia, desse apartamento que fica na Zona Sul também. Então ela chegava às 7h24 da noite e essa imagem mostra exatamente o momento em que a Larissa chegava no prédio e depois ela já dentro do elevador. O Luiz não aparece chegando nas imagens, o que a polícia entende é que ele já estava no apartamento. Mas ele aparece saindo nessa segunda imagem, saindo do prédio por volta das 8h30 da noite. Então, logo que a Larissa chega em casa do trabalho, uma hora depois o Luiz sai. E aí ele saiu de carro. Ele voltou no dia seguinte, às 9h50 da manhã, quando já encontrou, segundo ele, a Larissa desfalecida no banheiro da casa. E aí, como a gente vem falando, segundo o boletim de ocorrência, ele encontrou a esposa desfalecida, colocou a Larissa na cama e, segundo ele, por ser médico, realizou os primeiros procedimentos ali. A equipe do SAMU teria sido acionada logo em seguida. Nessas outras imagens, a gente vê a chegada dos socorristas do SAMU e do irmão do Luiz Garnica, da irmã, né? E também depois, na sequência, chegou o irmão da Larissa e essas pessoas que estavam ali no apartamento quando foram chamadas por conta que o Luiz informou o que estava acontecendo. Tem um fato interessante que a polícia ainda não teve acesso às imagens da sogra da Larissa, que está presa, a Elizabeth,
a Rabassa, de 67 anos, apontada também como suspeita desse crime. A informação que a gente tem e que a gente recebeu essa informação é que o porteiro informou que ela chegou no prédio às 11 horas da manhã de sábado. A dona Elizabeth, então, chegou no apartamento às 11 horas da manhã de sábado. Ela informou em depoimento que deu para a polícia que esteve no apartamento, chegou por volta das 9 horas da noite, que a Larissa não estava se sentindo bem e que ela ficou ali um certo tempo com ela, não se recorda o exato momento que saiu do apartamento, mas disse que foi por volta da meia-noite e que foi embora e que pela manhã tentou contato com a nora por telefone, que ela não respondia, e ela ligou para que o Luiz voltasse para casa para ver o que tinha acontecido. Só que não tem essas imagens da dona Elizabeth entrando ali no prédio. Por quê? As imagens devem estar com a polícia, a gente não teve acesso a essas imagens. Mas essa informação importante é de que o porteiro falou que ela chegou no prédio às 11 horas da manhã de sábado. Ele não soube informar se ela esteve no apartamento na sexta-feira à noite. Algumas informações chegam para a polícia a todo momento, pelo menos 20 pessoas, exatamente 19 pessoas já foram ouvidas durante as investigações, ô Pagliani, e esses depoimentos são importantes. Tem algumas informações que chegaram ainda extraoficiais e que a polícia pretende ouvir essas testemunhas que falaram que a dona Elizabeth dormiu no apartamento, que ela chegou a dizer para uma conhecida que dormiu no apartamento. Só que isso ainda não foi confirmado, porque a polícia está ouvindo o depoimento dessas pessoas e essa mulher ainda não foi ouvida. O que se sabe até o momento é o depoimento de 2 porteiros. Eles informaram que não viram ela chegar durante a noite, que ela chegou às 11 horas da manhã de sábado e a polícia deve ter acesso a essas imagens. Por enquanto, a polícia teve acesso às imagens do Luiz e da Larissa. Chegando no apartamento, a Larissa às 7h24 da noite, depois de mais um dia de trabalho, na sexta-feira, e o Luiz saindo às 8h30, uma hora depois que a esposa chegou. E ele voltando às 9 horas, quase às 10 horas da manhã de sábado, quando a Larissa foi encontrada ali no apartamento e os socorristas do SAMU constataram a morte dela. Então, tudo isso vai sendo usado pela polícia, o Pagliani, para fechar o cerco das investigações, para tentar esclarecer o que de fato aconteceu. A dona Elizabeth foi no apartamento durante a noite, é o que a polícia quer saber. Ela prestou depoimento, disse isso para a polícia, mas por enquanto o depoimento dos porteiros, eles falam que ela não entrou no apartamento na sexta-feira à noite. Então tudo isso deve ser apurado no decorrer aí desses 30 dias da prisão temporária dos dois. Pode ser que eles devam ser chamados novamente para novos depoimentos. Enquanto a polícia vai ouvindo outras testemunhas, a polícia ainda pretende ouvir amigas de Larissa e outras pessoas ligadas à investigação. Esses depoimentos vão ajudar com essas imagens e para o esclarecimento do caso, Pagliani.